We got last night as far as Article 19. Ontem à noite nós chegamos até o artigo 19. Perhaps the place to start, a lot of material was thrown out yesterday about who man is and what God has done in giving his Son for our sin. Então, talvez o lugar para começarmos é lembrar que ontem nós tratamos muito material que mostrava como é o homem e o que Deus fez para nos resgatar, para nos salvar dos nossos pecados. I mentioned last night that we would cover yet Article 16 in the matter of election. Eu falei ontem à noite que ainda falta nós tratarmos o artigo 16 sobre a eleição divina. The topic of election brings its own matter of excitement and at the same time of uncertainty. Então, o assunto de eleição traz consigo tanto muita emoção, também ao mesmo tempo incerteza. For we people, limited as we are to the things of this earth, are allowed to know of certain things that God in heaven has decreed and therefore done. Pois nós, seres humanos, limitados como nós somos e restritos a esta realidade terrestre, nós recebemos o privilégio de saber de alguma coisa que Deus tem decretado e tem feito lá nos céus. And then to find out that the Lord God would decide to save people, certain people, even us, yes, that's exciting. Então, descobrir essa verdade que Deus tomou uma decisão de salvar pessoas específicas, até de nos salvar, isso realmente é muito emocionante. Now, yesterday I mentioned the fact that the Lord God sent his Son to save sinners. Ontem eu mencionei o fato que o Senhor Deus enviou seu Filho para salvar pecadores. And now the question is, which people does he save? Então a questão agora é quais são as pessoas que ele salva. Does he save everybody, yes or no? Ele salva todo mundo, sim ou não? We need to go back in our thinking first to Genesis chapter 3 and the fall into sin. Então nós temos que voltar em nosso raciocínio, nosso pensamento, para Gênesis 3 e a queda em pecado. For according to Scripture, with the fall into sin, the entire human race left God's side and joined Satan's side. Porque conforme as Escrituras, com a queda em pecado, a raça humana inteira deixou de estar alinhado ou junto com Deus e se entregou ao diabo, ficou do lado do diabo. I make a point of saying this simply because we are not to think that after the fall into sin, people are on some sort of neutral ground before God. Eu quero fazer questão de enfatizar isso, porque nós devemos tomar muito cuidado de não ficar pensando que depois da queda em pecado, o ser humano ficou, de uma certa forma, num estado de neutralidade. It is not so that everybody's on neutral ground so that the Lord would say to some, I will bring you this way and give you life, you're my children, and these other ones I will send you that way and give you death, eternal hell. Então, portanto, nós entendemos que não é assim que estamos todos como se fossem num estado de neutralidade, tal como, assim, de tal forma que Deus esteja dizendo, bom, a uns desses pessoas neutras eu vou trazer e levar para essa direção e dar a vida, e para outras pessoas neutras, que estão em um estado de neutralidade, eu vou encaminhar vocês para aquele outro caminho que é a morte. Look here to Colossians chapter 1. Veja Colossenses capítulo 1, verse 13. o verso 13.
and 14. E 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Implicit in that verse 13, is the notion that all the Colossians were in the dominion of darkness. So we're all on Satan's side. Implícito neste verso é que todos os colossenses estavam antes debaixo do domínio do império das trevas, estavam do lado do diabo. We're okay with this? Vocês reconhecem isso? You cannot think in terms of people being on neutral ground before God. Nós não podemos ter a concepção, o conceito em nossa mente de seres humanos que diante de Deus estão num tipo de estado de neutralidade diante dele. But exactly the fact that we're not on neutral ground but all on Satan's side makes the topic of election intriguing and exciting. Mas é exatamente por esta razão que todos nós não estamos num estado de neutralidade, mas de fato estamos do lado do diabo. Isso torna a doutrina da eleição uma coisa muito emocionante. Here turn with me to Matthew chapter 1, Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, verse 21. e o verso 21. You can read that. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. If the Lord can say here that Jesus comes to save his people from their sins, then with that statement, the Lord is saying that the human race is divided into two parts. Se Deus está dizendo aqui que Jesus vem salvar o seu povo dos pecados deles, então Deus está dizendo que a raça humana se divide em duas partes. The two parts are his people and those not his people. As duas partes são seu povo e aqueles que não são seu povo. John 17, João 17, verse 2. You read it? e o verso 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Again, this verse implies that the human race is divided into two parts. Mais uma vez, este versículo implica que a raça humana esteja dividida em duas partes. Some people God has given to Christ, and the others, therefore, he's not given to Christ. Algumas pessoas, certas pessoas, Deus deu a Cristo, então, portanto, tem outras certas pessoas que não foram dadas a Cristo. And then look at verse 9. Então veja o verso 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. And there you see that same division of the human race into two parts. E você vê a mesma divisão da raça humana em duas partes. There is on the one hand the world, and there is on the other hand those whom you have given me. Tem de um lado o mundo e tem do outro lado aqueles que tu me deste. And Jesus emphatically refuses to pray for the world. He does pray only for those the Father has given to him. E Jesus recusa de uma forma enfática de orar pelo mundo. Ele ora somente pelos que Deus tem dado a ele. And this statement of the Lord in verse 9, of course, happens just before Jesus goes to the cross. E esta afirmação no verso 9 acontece logo antes de Jesus ir até a cruz. But if Jesus refuses to pray for the world, is he soon going to go to the cross to die for the world? Mas se Jesus aqui recusa de orar pelo mundo, será que então, logo depois, ele vai até a cruz morrer pelo mundo? And we understand the answer. He dies for those whom the Father has given to him. E nós entendemos a resposta. Ele morre por aqueles que Deus tem lhe dado.
Now we need to go a step farther now to get behind this division between the two parts in humanity. Agora temos que tomar um passo adiante para entendermos mais claramente o pano de fundo desta distinção que existe dentro da humanidade, esta separação. And that brings us to Ephesians chapter 1, E isso nos leva a Efésios capítulo 1, verses 4 and 5. versos 4 e 5, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. That passage teaches us that God made a decision before creating, a decision to save some. Então, este trecho nos ensina que Deus, antes da criação, ele tomou uma decisão de salvar certas pessoas. And that decision is called choosing, E election. esta decisão é chamado aqui de uma escolha, é uma eleição. The Apostle Paul is writing this to the saints in Ephesus. O apóstolo Paulo está escrevendo isto aos crentes em Éfeso. Ephesus was a city, I'm not sure how many people, but there were many unbelievers in the city in the days of Paul. Éfeso era uma cidade, não sei, não tenho plena certeza de quantas pessoas habitavam lá, mas uma coisa é clara que tinha muitas pessoas descrentes vivendo naquela cidade na época de Paulo. And when the apostle says in verse 4, God chose us in Christ, he's also saying he did not choose the rest of town in Christ. Quando o apóstolo Paulo diz no verso 4, assim como nos escolheu em Cristo, ao mesmo tempo ele está dizendo que Deus não escolheu as outras pessoas que estão habitando na cidade. Right? And there's again this division of the human race into two parts. E aqui nós vemos mais uma vez a divisão da raça humana em duas partes. Be it that this time, Paul isn't talking about the division of the human race, he's talking about the division of the people of Ephesus. Então, embora que Paulo aqui especificamente não esteja falando sobre a divisão que tem em geral na raça humana inteira, mas está especificamente destacando a divisão que existe na própria cidade de Éfeso. And the division the apostle is talking about, the choosing, is not about things like color of eyes or how rich you're going to be. E a separação, a divisão da qual Paulo está falando, esta escolha, esta eleição, não está baseado na cor dos olhos ou no nível econômico que as pessoas terão. But the division, the choosing that the apostle talks about is some will be holy and blameless in his sight, and so others not. Mas a divisão, a distinção da qual ele está falando é que uns serão santos e irrepreensíveis diante dele e outros não. In other words, some will be chosen to be adopted as sons, become children of God in Christ, and others not children of God. E então alguns serão escolhidos, ou forem escolhidos, para serem adotados como filhos de Deus em Cristo, e outros não seriam escolhidos para receber esta adoção. Turn now to Romans chapter 8, Então, abra sua Bíblia em Romanos 8, verse 29. e o verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Background to verse 29, the apostle is seeing the entire human race in the eye of his mind. O pano de fundo para este verso 29, que nos olhos da sua mente, o apóstolo está com a visão da raça humana inteira. And then the apostle says that of the entire human race, those God foreknew, he also predestined to be conformed to the likeness of the Son. Então, o apóstolo diz, desta raça humana inteira,
aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. So those not predestined to be conformed to the image of his Son will remain reflecting Satan. Então, aqueles que não foram predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho, vão permanecer como reflexos e imagens de Satanás. And so they are left where they were. To say it in the words of Colossians 1, they remain in the dominion of darkness. Então, eles são deixados aonde eles estão, e nas palavras do capítulo 1 de Colossenses, eles permanecem no império das trevas. Are we okay so far? Isso está tudo bem até agora? Yeah? Okay. Then, if the people that God chooses from Satan's side to be saved through Christ, if that's called election, Então, se é chamado eleição, este ato de Deus escolher pessoas para tirar essas pessoas do lado de Satanás e em Cristo trazer para ele, what shall we say of those who remain on Satan's side? o que nós devemos dizer sobre as pessoas que permanecem do lado de Satanás? Those who God leaves on Satan's side is called, that's the decree of reprobation. Quando se trata das pessoas que Deus deixa ficando do lado de Satanás, isto é chamado de o decreto de reprovação. But what is this decree in relation to reprobation now? Mas como é este decreto em relação à reprovação? And here I would like you to look at Romans chapter 9. E aqui eu gostaria de olhar com vocês o capítulo 9 de Romanos, Verse 22 through 24. os versos 22 até 24. Os quais somos nós, a quem também chamou não... 22 to 24. Vamos tentar de novo. Romanos 9, 22 até 24. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. According to this passage, then, those who with the fall into sin went to Satan's side and are not chosen again to life, God tolerates. God lets them stay on Satan's side. Então, conforme este texto está dizendo, aqueles que pela queda em pecado ficaram do lado de Satanás, Deus suportou essas pessoas. Deus deixou que eles ficassem desse lado de Satanás. Debré, in Article 16, has a intriguing formulation for how God acts upon these people. E Debré, no artigo 16, ele tem uma maneira bem interessante como ele descreve a ação de Deus com respeito a essas pessoas. For, Debré uses at the end of the article the phrase, God is just in leaving the others in the fall in which they plunge themselves. Porque veja no final deste artigo 16, onde Debré diz o seguinte, que Deus é justo por deixar os outros na queda e na perdição nas quais eles mesmos se precipitaram. The picture, of course, is we have all left God's side for Satan's side, and God just leaves some there. E qual é a cena, qual é o quadro aqui? É o seguinte, que todos nós nos precipitamos no pecado, na perdição,
E Deus deixa certas pessoas nesta perdição na qual elas mesmas se lançaram. But exactly that fact that they are left there points up the marvel that God would take others from Satan's side and bring them back. Então, exatamente este fato que eles são deixados lá, realmente isso realça e frisa e chama a atenção ao fato maravilhoso de que Deus tomou a decisão de pegar certas pessoas e trazer de volta para Ele. And that's what Debré catches in his second sentence when he speaks about God being merciful in rescuing and saving from this perdition. E isto Guy Debré está captando nesta segunda sentença, onde ele diz que Deus é misericordioso por socorrer e salvar desta perdição aos que Ele elegeu em sua bondade. And so you get two different colors to the verbs that are used to describe this. Então tem duas cores que estão sendo indicados pelos verbos usados aqui. On the one hand is the passive word to leave. On the other hand is the active verb to rescue. De um lado tem o verbo passivo, deixar. Do outro lado tem o verbo ativo, socorrer ou resgatar. And that in turn describes the marvel of what God has done in Christ, that he would actually rescue me. Isso, por sua vez, mais uma vez, chama a atenção ao caráter maravilhoso daquilo que Deus fez, que Ele, em Cristo, decidiu me salvar. So, back to Colossians 1:13. Então, voltando para Colossenses 1:13, Take note of the powerful verbs the apostle uses here. He has rescued us. He has brought us, rescued us from the dominion of darkness, brought us into the kingdom of the Son he loves. então veja os verbos fortes aqui que o apóstolo Paulo usa, Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. And then Debré, in his article on the subject, mentions that God leaving people in the dominion of darkness is his justice, whereas his rescuing and saving is his mercy. Então, Guy Debré, no artigo 16, ele confessa que o ato de Deus deixar os pecadores na sua perdição é a sua justiça, e o ato de Deus socorrer ou libertar do império das trevas os eleitos é ato de misericórdia. The question that arises next, is God fair in leaving some in Satan's side and taking others back to his side? E a questão agora que surge é a seguinte: Deus está sendo justo nisso quando ele apenas escolhe certas pessoas para salvar e deixa outras pessoas do lado de Satanás? And somehow the whole topic that people would even dare to speak about God being fair or not fair speaks of a measure of arrogance on our part. E já a própria pergunta, a ideia de que seres humanos ousariam questionar se Deus é justo ou não, isso já mostra uma grande medida de arrogância da nossa parte. If God be God and we but people, who are we creatures to challenge what God does? Se Deus é Deus e nós somos meramente criaturas, seres humanos, quem somos nós para cobrarmos razões ou explicações e justificações da parte de Deus sobre aquilo que Ele fez? Did God in paradise, when he first made creatures and they were not sinful, did God have to
be merciful to the creature he made? Deus, no paraíso, quando ele criou todas as criaturas e ainda não tinha pecado neste mundo, ele tinha a obrigação de mostrar misericórdia para com elas. And we understand even before the fall into sin that God would show that God would establish a bond of love with sinners, that he would care for them, treat them as his children. That wasn't deserved, that was his grace. Então nós entendemos que até antes da queda no pecado, o fato que Deus que lhe aprove fazer e estabelecer um relacionamento de amor com suas criaturas, isso não foi obrigação para Deus, mas foi de fato uma dádiva graciosa da parte dele. If then, in that context of grace, people would reject God and move to Satan's side, is God unfair in leaving everybody on Satan's side? Então, se neste contexto de viver debaixo desta dádiva graciosa, se neste contexto o ser humano rejeita Deus e se põe do lado de Satanás, será que tem alguma injustiça em Deus quando ele deixa esse pessoal na sua perdição com Satanás? It's so clear, is it not? He doesn't have to have mercy on anybody. Fica claríssimo, não é? Que Deus não tem a obrigação nenhuma de mostrar misericórdia a ninguém. If he then nevertheless has mercy on some of those who fell into sin, all we can do is marvel at that mercy instead of criticize that he doesn't have mercy on everybody. Então, se ele, mesmo sem ter obrigação nenhuma, se ele mostra a sua misericórdia e ele traz de volta certas e de fato muitas pessoas, quem somos nós para reclamar que ele deveria ter mostrado misericórdia para todo mundo? Instead of discussing, is God fair in saving some and leaving others, let's fill our minds with marveling that God would actually save me. Então, em vez de ficar discutindo e pensando se Deus está sendo justo ou não está sendo justo em salvar alguns e deixar outros na sua perdição, o que deve encher as nossas mentes e corações deve ser um senso de ficarmos maravilhados e emocionados que Deus decidiu de me salvar. And this brings us to Romans chapter 9. Isso nos leva a Romanos capítulo 9. And the discussion that the apostle has, or I should say the answer that the apostle gives to the question of, was God fair in choosing Jacob and not Esau? E nós chegamos em Romanos 9 à resposta que o apóstolo dá à pergunta se Deus agiu com justiça em escolher a Jacó e rejeitar a Esaú. Right? That's verse 13. Jacob I loved, Esau I hated. Veja lá no verso 13, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. So, Jacob is elect and Esau is not. Então Jacó é eleito e Esaú não. And that raises the question in verse 14, is God then unjust? Isso faz surgir a questão, no verso 14, a injustiça da parte de Deus. And the apostle's answer is quoting the quote of verse 15. E a resposta do apóstolo é que ele faz a citação do verso 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Notice the way it's worded. God is sovereign and may do as he wishes with Veja people. como está colocado aqui. Deus é soberano e conforme lhe aprover, ele vai lidar com os pecadores. And the apostle takes that thought further in verse 20 and 21. E o apóstolo Paulo, ele desenvolve, ou ele
trabalhei mais com este pensamento nos versos 20 e 21. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? And so the picture is God has created the human race with the thought in mind that some would stay on Satan's side, that's in noble use, and others would be brought back to God's side to glorify, for noble use. Então, o quadro que nós temos aqui é que Deus criou a raça humana com o decreto de que alguns ficariam do lado do diabo, eles seriam os vasos para desonra, e outros seriam transportados para o reino do Filho do seu amor, para servirem como vasos de honra. And it is both his leaving some on Satan's side and his taking some back to his side, reprobation and election, both talk up the glory of God. Então, tanto o ato de Deus de deixar certas pessoas do lado de Satanás, na perdição, quanto o ato de Deus de decidir de resgatar e libertar certas pessoas e trazer de volta para o seu lado, ambos esses atos chamam a atenção à gloriosa graça e soberania, a gloriosa soberania do nosso Deus. For the one action demonstrates how merciful God is, and the other demonstrates his justice. Porque uma dessas ações manifesta qual grande é a misericórdia de Deus, e a outra ação dele manifesta qual grande é a justiça dele. And then we ought to know that after Debré wrote this confession, trouble arose on this topic. Então, nós temos que entender que depois que Guy de Brès escreveu esta confissão, surgiu uma polêmica sobre este assunto. You will know about Jacob Arminius, one of the ministers in the churches of Holland that adopted this confession. Vocês já ouviram falar de Jacó Armínio, que foi um pastor de uma das igrejas reformadas da Holanda, que adotaram esta confissão belga. To his way of thinking, people were not lost on Satan's side, as in dead in sin, stuck there. Então, no pensamento dele, as pessoas não estavam perdidos do lado de Satanás, perdidos no seu pecado e presos no seu pecado. But these people fallen into sin had the wherewithal to get themselves from Satan's side back to God's side, be it with God's help. Mas no ver dele, na opinião dele, esse pessoal que caído, eles tinham a força neles mesmos para voltarem do lado do diabo e se colocarem de novo do lado de Deus. Mesmo se não for completamente por força própria, mas com a ajuda de Deus. And in the process of his thinking, Arminius also changed the definition of election. Então, nesse processo de desenvolver seu pensamento sobre este assunto, Armínio também mudou a definição da eleição. His teaching, in turn, affected the preaching in the churches. E o ensino de Armínio teve consequências e teve um impacto sobre a pregação nas igrejas. So that the people of the pew lost the comfort that comes from God being God and saving the undeserving. Então, o povo nos bancos das igrejas, perdeu o consolo que nós temos quando nós entendemos que Deus é Deus e que Deus salva
aqueles que não merecem nada. And to settle that unrest in the churches, the Synod of Dort met. E para tratar desta polêmica e deste conflito que estava enchendo as igrejas, foi convocado o grande Sínodo de Dort. And the Synod of Dort, of course, wrote the Canons of Dort, which was in turn an elaboration on the material confessed in Articles 15 and 16. Então, o Sínodo de Dort desenvolveu os cânones de Dort, que de fato é uma explicação mais aprofundada dos artigos 15 e 16 da Confissão Belga. Today isn't the time to go into the canon's explanation of Article 16. Maybe that's for another day. Então, hoje nós não temos o tempo para entrarmos e mergulharmos na explicação dos cânones sobre o artigo 16. Talvez nós devemos deixar isso para um outro dia.